Você já se pegou pensando que talvez não seja lá muito atraente? Aquelas vezes em que ninguém parece reparar em você e a sensação é que todo mundo passa por você sem dar a mínima. A gente se sente invisível de vez em quando, mas o que muitos não percebem é que você tá mais atraente do que imagina. E não tô falando de beleza de Instagram ou aquelas coisas perfeitas que a gente vê na mídia. A atração é muito mais do que isso. A atração é sobre como você se posiciona, como você interage com o mundo e principalmente como você se percebe. Muitas vezes você já tá fazendo tudo certo e só não reparou. Então se você já sentiu que tá sendo ignorado, talvez seja a hora de parar e ver o que você já tem pra oferecer. A beleza, a atração tá mais perto do que você pensa. Quando você começa a entender que a atração não é uma fórmula mágica de beleza, você começa a perceber os sinais que já estão aí, ao seu redor, só esperando pra ser notados. O primeiro sinal é simples, mas é muito importante. Quando as pessoas olham pra você, e não tô falando de olhares rápidos ou superficiais, tô falando daqueles olhares que duram um pouco mais. Sabe quando alguém te encara por alguns segundos, mas não com aquele olhar comum, e sim com um olhar mais profundo, mais curioso? Isso não é coincidência, e definitivamente não é só sobre como você tá se vestindo ou o quanto você se arrumou naquele dia. Isso acontece porque sua energia, a forma como você se comporta, transmite algo. Se você é o tipo de pessoa que não precisa chamar atenção, mas as pessoas ainda te olham por mais tempo, é sim um sinal claro de que algo em você tá captando a atenção delas. Não precisa ser óbvio, não precisa ser um olhar tipo uau, mas aquela curiosidade silenciosa de quem tá tentando entender mais sobre quem você é. E é aí que entra outro sinal que talvez você não tenha percebido. Quando você tá por aí agindo naturalmente, sem tentar se forçar a ser alguém que não é, e ainda assim as pessoas parecem querer estar perto de você. Não falo de amizades forçadas ou de pessoas tentando te agradar. Falo daquela sensação de que as pessoas começam a se aproximar por uma razão muito mais simples: a sua presença. Isso é atração pura. E sabe o que é mais interessante? Isso geralmente acontece sem esforço nenhum da sua parte. Você não precisa forçar nada, porque o simples fato de ser você já é o suficiente pra atrair as pessoas ao seu redor. Não importa o quanto você acha que não tá sendo notado. Quando você se comporta de maneira genuína e confortável, você acaba se tornando mais atraente do que poderia imaginar. Isso é um sinal claro de que mesmo sem tentar, você já tá captando a atenção de quem tá ao seu redor. Outro detalhe que muitas vezes passa despercebido é a forma como você se posiciona em uma conversa. Isso pode parecer básico, mas se você tem o hábito de manter uma postura relaxada e aberta, sem se fechar ou se encolher, isso já é um grande sinal de que você tem algo a oferecer. As pessoas são atraídas por aqueles que demonstram autoconfiança. E não tô falando de ser arrogante ou exagerar na confiança. Tô falando de ser tranquilo consigo mesmo, de não se sentir ameaçado ou inferior a qualquer situação. Isso sem dúvida é atraente. As pessoas notam quando alguém é capaz de manter uma postura relaxada, confortável, sem precisar de validação constante. Se você tem esse tipo de comportamento, é um sinal claro de que a atração começa a se construir ao seu redor, de uma maneira discreta, mas sólida. Agora vamos falar de algo que talvez você não tenha notado, mas que pode fazer toda a diferença: o quanto você escuta. Sim, você ouviu direito. Muitas vezes somos tão focados em falar ou nos mostrar interessante que esquecemos que a verdadeira conexão vem de saber ouvir o outro. E por mais que isso pareça simples, é um dos sinais mais fortes de que você é atraente. Quando você sabe ouvir de verdade, sem pressa de falar de si mesmo ou de interromper o outro, você tá mostrando que é alguém seguro de si. E isso é magnético. As pessoas gostam de estar ao redor de alguém que as faz se sentir ouvidas, que demonstra interesse genuíno. Não se trata de saber o que falar pra impressionar, mas de estar presente na conversa, mostrando que você se importa. E isso, sem dúvidas, é algo que gera atração. Pra fechar, tem um ponto que é essencial: a sua energia. A forma como você transmite calma, autoconfiança e até mesmo uma leveza nas interações. Você já percebeu como as pessoas que têm uma energia tranquila e serena acabam atraindo mais atenção do que aquelas que estão sempre agitadas, buscando fazer algo pra chamar atenção? Quando você tem um equilíbrio interno, as pessoas percebem. Elas sentem que você tem algo que elas querem, uma sensação de paz, de estabilidade. Essa energia, que muitas vezes vem de um bom autocontrole, é um dos maiores sinais de atração. Então, da próxima vez que você se pegar pensando que não é atraente, pare e olhe para os sinais ao seu redor. Eles estão lá. Às vezes a atração não tá em grandes gestos ou em parecer perfeito o tempo todo. Ela tá em detalhes, na forma como você se comporta, como se apresenta ao mundo, e principalmente como você se sente consigo mesmo. Você já tem tudo o que precisa pra ser atraente. Não se trata de mudar quem você é, mas de perceber que a força já existe em você, e como ela atrai as pessoas de forma sutil, mas impactante. A atração verdadeira não vem de esforço, ela vem de se reconhecer, e a partir disso, deixa o mundo perceber a sua essência sem pressa. Quando você entender isso, vai ver que a verdadeira atração não é sobre ser perfeito, mas sobre ser você, de uma forma tranquila e autêntica.